Em Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. O primeiro texto. Gênesis 27, verso 1 ao verso de número 4. Os que encontraram, digam amém. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 27 de Gênesis. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Capítulo 32 ainda de Gênesis, verso 22 ao 28. Gênesis capítulo 32, verso 22 ao 28. Diz assim o 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pode se assentar, glorificando a Deus nessa noite. A história começa falando e narrando sobre o segundo patriarca de Israel. O primeiro patriarca vocês conhecem, que foi Abraão. Abraão casou-se com Sara e teve 2 filhos. Um deles vocês conhecem, nós lemos aqui sobre ele, Isaque. Isaque casou com uma mulher chamada Rebeca, que era estéril. Ela não podia ter filhos. O texto diz que Isaque orou a Deus e Rebeca concebeu. E Rebeca concebeu 2 crianças. A história começa narrando que Rebeca se engravidou de 2 crianças. E o texto narra que essas 2 crianças brigavam dentro do ventre de Rebeca. As 2 crianças entravam em luta corporal dentro do ventre. De forma com que ela orou a Deus para tentar descobrir o que estava acontecendo com ela. E Deus disse: olha, o que está acontecendo é que dentro de você há 2 nações. Deus já estava olhando o futuro das 2 crianças que estavam na barriga dela como sendo 2 futuras nações. Os 2 meninos que estavam dentro da barriga dela veio a nascer. Preste muita atenção. A primeira criança que nasceu é chamado de Esaú. Ele é o primeiro a sair da barriga dela. O segundo, vocês conhecem o nome. Ele ficou chamado de Jacó. E um fato curioso que a Bíblia diz é que quando Esaú nasce, Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Por que que a Bíblia menciona que teve essa luta? Por que que a Bíblia menciona que teve essa disputa e que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão? É porque as 2 crianças estavam lutando para ver quem nasceria primeiro. A importância naquela época se dava em quem seria a primeira criança a nascer.
De forma com que o texto diz que Isaque, quando se tornou pai das duas crianças, de Jacó e de Esaú, o seu primogênito foi Esaú, o primeiro. E Jacó nasceu agarrado, mas ele foi a segunda criança a nascer. A Bíblia dá as características dos dois filhos. A Bíblia diz que Esaú era ruivo, peludo e gostava de caçar animais. Ela também fala sobre Jacó. Mas Jacó, ao contrário do seu irmão, era uma criança mais caseira, mais pacata. Era aquela criança que gostava mais de ficar dentro da sua casa, habitador de tendas. A Bíblia deixa claro essas duas características e também diz que Isaque, o pai das crianças, ele amava mais a Esaú do que a Jacó. Isso a Bíblia deixa claro, que o pai, por que ele amava mais Esaú? Porque Esaú tinha uma característica que naquela época era muito importante para aquela sociedade. Ele era perito caçador. E isso era muito valorizado, enquanto o outro filho era muito caseiro. Então o pai amava mais o filho que tinha habilidade para caça. O texto vai começando a nos dizer que, quando as duas crianças vão crescendo, a Bíblia faz menção e vai dizendo sempre sobre a primogenitura. Por que a Bíblia fala sobre primogenitura? Preste atenção aqui. O primeiro filho a nascer, sendo homem, ele era o primogênito. Isso lhe dava direito a duas coisas. Primeiro, ele receberia a herança do pai e mais uma porção dobrada da herança. E ele tinha também o privilégio de ser o líder daquela sociedade, daquele clã, na falta do pai. Então, se Isaque morresse, Esaú herdaria o dobro das riquezas e ele seria o chefe, não só da família de dentro da tenda dele, mas de toda a região que ele tomava conta. Isso daria para ele um certo prestígio diante das pessoas. Por isso que desde o ventre as duas crianças brigavam para ver quem nasceria primeiro. Porque isso lhe daria riqueza e prestígio diante da sociedade. As duas crianças crescem. E quando elas já estão maiores, o texto vai nos dizer que um dia Esaú saiu para caçar, como de costume. Jacó ficou ali na tenda, preparando uma comida gostosa, que a Bíblia chama de guisado, que é como se fosse um prato. Alguns falam que é espécie de uma lentilha, um legume. E ele preparando essa comida, o seu irmão chega da caça. Olha aqui para mim. Quando ele chega da caça, ele chega dizendo o seguinte: estou com fome, muita fome. Então ele pede para Jacó um prato daquela comida. Jacó diz o seguinte: eu só te dou essa comida se você me vender a sua primogenitura. O que Esaú responde? Eu estou morrendo de fome, e para mim essa primogenitura não serve para nada. Então vamos fazer o seguinte: eu te vendo a minha primogenitura, Jacó, e você me dá o prato dessa comida. Jacó disse: então eu preciso que você jure. Jacó pediu para que Esaú jurasse. Ele jurou, entregou a sua primogenitura, comeu o prato de comida, e a partir daquele momento, teoricamente, o que nasceu em segundo lugar tinha o direito de primogenitura. Aqui nós já vemos o primeiro princípio. Esaú abriu mão de uma bênção que ele adquiriu, que era a primogenitura, por causa do calor do momento, do que ele estava sentindo na hora, que era fome. Ele abriu algo grandioso por causa de uma situação momentânea. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Deus já nos garantiu uma bênção grande e nós, levados pelo calor do momento, abandonamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos por causa de um prato de lentilha. Esse prato você pode dar o nome do que você quiser.
Aqui já fica claro que um filho, ele não quis o prato de lentilha só porque estava com fome. Porque ele desprezou, o texto diz, a primogenitura. Em outras palavras, ele não sabia a importância que era ser o primogênito. Enquanto seu irmão Jacó sabia a importância disso. O tempo se passa. E um dia Isaque, que é o pai das duas crianças, está velho. Ele chama Esaú e diz o seguinte: Esaú, meu filho, eu quero que você vá lá no campo e pegue uma das suas caças. E quando você voltar, você vai preparar um prato de guisado saboroso, como o papai gosta. E você vai trazer ele aqui para mim na tenda. Eu vou comer esse prato e eu vou te abençoar. Porque o papai já está velho e eu estou cego e já estou próximo de morrer. Então eu preciso te abençoar rápido para que você dê continuidade à nossa família. Assim como Deus chamou Abraão e me chamou agora Isaque, você, Esaú, é a continuidade dos patriarcas. Quando Esaú ouve isso, o que ele faz? Ele sai de dentro da tenda, corre no campo e vai preparar e vai caçar um animal para depois entregar para o pai e ser abençoado. O problema é que quando Esaú vai para o campo, a mãe dele estava próximo da conversa e ouviu tudo. A mãe dele, ouvindo a conversa, chegou no filho chamado Jacó, a quem ela amava mais. Isaque amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Rebeca disse: Jacó, eu acabei de escutar, olha a fofoca, ó. Eu acabei de escutar que o teu pai falou para Esaú ir lá no campo, pegar um animal, matar, fazer um prato de comida que ele vai abençoar o seu irmão. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você vai e traga para mim 2 cabritos que eu vou matar e vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta. Você entra lá na tenda dele, entrega comida, ele come e te abençoa. Aí Jacó disse assim: não tem como, mãe, porque o meu irmão é peludo. Quando o meu pai tocar em mim, ele vai ver que eu não sou o Esaú. Sabe o que a mãe falou? Fique tranquilo, meu filho, eu já sei como resolver. Nós vamos pegar a roupa do seu irmão e eu vou cobrir você com a roupa de Esaú. Mas quando tocar nas minhas mãos, mamãe, o meu pai vai saber que eu não sou Esaú. Aí a mãe disse: fique tranquilo. Quando eu matar o cabrito, eu vou arrancar a pele do cabrito e vou cobrir as suas mãos e vou cobrir o seu pescoço. Quando o seu pai tocar no seu pescoço e nas suas mãos, ele vai achar que você é o Esaú, porque o seu pai está cego, ele está vivendo na escuridão, guarde isso que eu estou dizendo. O seu pai está cego, ele não vai ver quem é que está lá. Então é só você ir lá e trazer os 2 cabritos, traga aqui para mim, olha o que o texto diz, e eu vou fazer a comida e você leva. Jacó então concordou. Ele busca os cabritos, entrega para a mãe mata, faz o prato de comida e entrega para Jacó. Jacó entra na tenda do pai, Isaque. Preste atenção. Quando ele entra na tenda, ele acaba de entrar e ele fala: meu pai, eu trouxe aqui a comida para o Senhor me abençoar. O Isaque, o pai, embora cego, ele diz o seguinte: que coisa engraçada, como que você conseguiu a caça tão rápido, meu filho? Olha a cara lavada do filho. Ele falou assim: sabe como que eu consegui a caça tão rápido? É que Deus foi comigo. O Jacó entrou na tenda do pai, ele não caçou nenhum animal, ele não preparou a comida, porque quem preparou foi a mãe, ele não saiu no campo para caçar, e ainda estava mentindo ser o irmão dele. Aí o pai diz o seguinte: chega aqui perto
de mim para que eu veja se realmente você é o Esaú. Jacó se aproxima e o pai toca nas mãos, que agora está com couro do cabrito, e toca no pescoço e diz: que coisa engraçada, as mãos é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O pai estava cego e Jacó estava conseguindo enganar o pai com as mãos, com a pele do cabrito. Mas a voz que é interior, que saía para fora, denunciava que ele era o Jacó. Aqui fala sobre duas características. Primeiro, mãos do lado de fora fala de característica exterior. Voz, ela sai de dentro para fora, fala de algo interior. E é sobre isso que nós tentamos fazer com Deus, igual Jacó quis fazer com Isaac. A gente chega diante de Deus e das pessoas assim. Diante das pessoas, a gente coloca um couro de cabrito nas mãos e no pescoço. E a gente, sendo Jacó, diz para todo mundo que a gente é Esaú. Como assim, pregador? Por exemplo, a gente, suponhamos que vai numa balada escondido. Ninguém ficou sabendo. Aí a gente foi na balada, pintou e bordou, mas ninguém da igreja ficou sabendo. Aí no domingo, a gente coloca a nossa roupa de crente, pega a Bíblia de crente, sai na rua e todo mundo que olha por fora diz o quê? É Esaú. Olha lá, está com roupa de crente, bolsa de crente, Bíblia de crente. Então, diante das pessoas, a gente está conseguindo o quê? Enganar, do lado de fora. Só que o Pai conhece a nossa essência do lado de dentro. Do lado de fora, a gente pode até colocar uma pele de cabrito e enganar. Você pode enganar o pastor Elias, os obreiros, os líderes, as irmãs, quem é que você quiser. A gente engana o nosso patrão na empresa, a gente pode enganar a nossa família, muita gente do lado de fora, mas o Pai, que conhece a voz e o nosso interior, está dizendo, do lado de fora até pode ser Esaú, mas do lado de dentro eu conheço a tua essência. Ele sabe quem o filho é. E Isaac diz assim para Jacó, do lado de fora você está parecendo Esaú, mas a voz é de Jacó. Mesmo assim, o pai come a comida, coloca a mão sobre ele e abençoa o filho. Quando ele abençoa o filho, Jacó sai da tenda. Quem é que chega? O Esaú. O Esaú chegou, depois de uma caça, matou o animal, fez a comida e entrou na tenda do pai. E falou a mesma coisa que Jacó. Estou aqui, meu pai. E Isaac falou assim, quem é que está aí? Ele disse, sou Esaú, o teu filho primogênito. Aí o pai falou assim, mas como assim, você é o Esaú? Então quem era aquele que esteve aqui agora há pouco diante de mim? Aí Esaú descobre que quem esteve lá foi Jacó. Porque Jacó havia comprado a primogenitura dele e agora o enganou diante do pai. A bênção que seria de Esaú, o pai abençoou Jacó. Quando Esaú descobre que foi enganado pelo irmão, ele diz o seguinte, eu só vou esperar o meu pai Isaac morrer. Quando ele terminar de morrer, a gente fazer o luto por ele, eu juro que vou matar o meu irmão Jacó. Essa notícia corre no vilarejo, e eles correm para a mãe deles, Rebeca, e diz o seguinte, o teu filho Esaú jurou de morte Jacó. Aí a Rebeca diz o seguinte, ela chama Jacó, preste atenção, e diz assim, Jacó, o teu irmão quer te matar, você precisa fugir daqui. Jacó arruma suas trouxas, as suas pequenas coisas, e foge.
Jacó quis ser o primogênito porque pensou que teria bênçãos. Jacó quis ter a bênção do pai porque achou que ali encontraria felicidade. Mas ele comprou a primogenitura, ele foi abençoado por Isaac e agora ele é obrigado a fugir e a sair. Quando Jacó foge, ele não tem condições de levar muita coisa. Jacó foge levando uma trouxinha, algumas coisas só. E a Bíblia diz que o primeiro local que Jacó para é no deserto. A Bíblia diz que quando Jacó para no deserto, a noite chega. Ele pega uma pedra e faz de travesseiro. E vocês conhecem a história. Quando Jacó se deita, ele teve uma visão de uma escada com um anjo subindo e descendo. Preste atenção. Na cabeça de Jacó, ele aprendeu que a bênção de Deus estava condicionado a um local, a uma terra, chamado Canaã. Essa terra foi prometida por Deus e dado a Abraão. Isaac herdou essa terra. E Jacó queria herdar essa terra, Canaã. Porque ele dizia, a bênção de Deus está em Canaã. A bênção do meu pai está em Canaã. Só que Jacó foge de Canaã porque o seu irmão quer matar ele, agora ele está no deserto. E quando ele está no deserto, quem é que aparece para ele? Deus. Naquele momento há uma revolução na cabeça de Jacó, porque ele achava que Deus estava condicionado a um pedaço de terra. Agora ele entende que o mesmo Deus que estava lá em Canaã, está também no deserto. Eu vou repetir para você entender. Canaã era a terra prometida que manava leite e mel. Tudo que você plantava nascia. Você plantava figo, uva, tâmara, oliveira. Tudo que você plantava dava. Jacó queria herdar essa terra que manava leite e mel porque achava que Deus estava lá. Só que agora Jacó não está numa terra frutífera, Jacó está no deserto. Deserto é escasso de água. Deserto você joga semente e não planta, não colhe nada. O que Deus está dizendo para ele? Eu sou o mesmo Deus que estou com você na terra frutífera, como também estou com você onde está escasso. O mesmo Deus. Jacó achava que Deus se restringia a uma fase, a um pedaço de terra. E Deus estava mostrando para ele que ele era maior do que tudo isso, porque ele é o Criador de todas as coisas. Quando Jacó depois teve a visão, o texto vai nos dizer que Jacó pega a pedra, preste atenção nisso, ele pega uma pedra que ele dormiu, ele joga azeite e ele faz ali um altar. Eu vou repetir para ver se alguém entende o que eu vou dizer. Quando Jacó chegou no deserto, ele viu uma pedra é pedra. Da pedra ele pegou e fez um travesseiro, agora a pedra virou travesseiro. E depois que ele teve a visão de Deus, ele joga azeite e a pedra virou um altar. Então pedra era pedra, a pedra virou travesseiro e depois a pedra virou um altar. Quando é que ela virou um altar? Quando ele teve uma visão de Deus. Então pedra para a gente pode ser pedra quando a gente está longe de Deus. Para outros que vai buscando a Deus, pode até virar um travesseiro e um sossego. Mas para aquele que quer intimidade com Deus, aquilo que os outros olham e dizem é pedra, os outros falam, não, aqui não é pedra, é um altar. Isso depende da intimidade que cada um tem com Deus. E Jacó só ouvia falar em Deus. Só que a partir desse momento, ele vai começar a se relacionar com Deus. Por isso que eu sempre digo, filho de crente não é crente. O filho do crente tem que buscar a sua própria intimidade e relacionamento com Deus. E Jacó vai aprender isso. Deixa eu construir a história, não se cansa, para a gente entrar na mensagem. Aí Jacó sai do deserto, e ele vai para uma terra
que a sua mãe mandou ele fugir, que é a casa de Labão. Quando Jacó chega na casa de Labão, vocês também conhecem a história. Ele olha uma mulher bonita chamada Raquel e se apaixona por ela. Ele diz, eu preciso casar com essa mulher. Aí quando ele chega na casa de Labão, que era o seu parente, Labão diz o seguinte, qual vai ser o seu salário? Ele falou assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos, mas eu quero casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos, e no dia do casamento, o seu sogro faz o quê? Coloca uma outra filha, a mais velha, Lia, alguns textos chamam de Leia, ele se deita com ela, e quando ele acorda, ele diz o seguinte, mas eu não casei com ela, eu casei com Raquel. Aí ele vai questionar o sogro, ei sogro, o senhor me enganou. Aí Labão diz assim, eu não te enganei, aqui nós temos o seguinte costume, nunca casamos a filha mais nova primeiro, sempre casamos a mais velha. Sabe o que está acontecendo aqui com Jacó? A mesma coisa que ele fez com o seu irmão lá atrás. Jacó não era o mais novo? Ele não desrespeitou a bênção do mais velho, ele não honrou o mais velho. Então, do mesmo jeito que ele plantou lá atrás, agora ele está colhendo 7 anos depois. Labão era como se faltasse falar para ele. Eu fiquei sabendo que lá atrás você enganou o mais velho, não foi? Então aqui também você queria a mais nova, não é? Então vai casar com a mais velha para aprender que o que você planta, você colhe. Ninguém foge da colheita. Aí Jacó trabalha mais 7 anos, preste atenção. Quando ele trabalha mais 7, aí ele casa com Raquel. Quando ele casa com Raquel, ele começa a ter filhos com as 2 esposas e servas. E Deus vai abençoando tanto Jacó, que ele começa a ter gados, ovelhas, camelos, e vai crescendo, 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 crescendo financeiramente, de tal forma que ele diz o seguinte, eu não posso mais morar com meu sogro. Porque o meu sogro, que é o meu mal, eu vou ter que ir embora. Aí Jacó chama as 2 esposas, as suas servas, reúne todos os seus animais, e ele vai fugir da casa de Labão. Ele foge. E quando ele foge, Labão descobre e vai atrás de Jacó. Só que Deus aparece em sonho para Labão e diz, não faças mal a Jacó. Labão não fez mal a Jacó, eles se acertaram. Só que aqui tem um grande problema. Quando Jacó se acertou com o seu sogro Labão, ele ouviu dizer que o seu irmão, Esaú, 20 anos depois, estava nas redondezas onde ele estava. Jacó ficou com medo do seu irmão matar ele. O que Jacó fez? Ele chamou uns mensageiros e disse o seguinte, olha, vai até o meu irmão Esaú e fala o seguinte, diz para ele que eu morei na casa de Labão, que eu tenho esposa, tenho filhos e tenho riquezas, e entrega alguns presentes para ele. Os mensageiros, quando chegam até Esaú, olham, entregam a mensagem e vê que Esaú tem 400 homens que estão vindo contra Jacó. Se ele estava com medo de Esaú, imagina Esaú e mais 400, agora ele tem certeza que vai morrer. Olha o tanto de riqueza que Jacó tem, preste atenção. A Bíblia fala que Jacó reparte os seus bens em 2 partes. Ele coloca muito camelo, ovelha em uma parte e separa em uma grande distância. Para quê? Ele pensou o seguinte, eu vou me encontrar com meu irmão, e eu vou colocar uma grande riqueza na frente. Se o meu irmão, ele vai imaginar que toda essa riqueza que está na frente é tudo que eu tenho. Porque Deus me deu tanto que ele nunca vai imaginar que eu tenho o dobro, porque é muito. Se o meu irmão roubar isso que eu vou mandar na frente, não tem problema, porque eu ainda continuo rico, e o meu irmão roubando os meus bens, ele vai abaixar a raiva e não vai fazer mal a mim. Então Jacó elabora o plano, e redobre a sua atenção que agora eu vou começar a mensagem. Ele redobra, ele pega e divide os seus bens em 2,
reparte as esposas, os servos e as servas. E o texto diz, no capítulo 32 que nós lemos, que existia um local chamado Val de Jaboque. O que Jacó faz? Ele pega a sua família, atravessa esse local, aí tinha um ribeiro, um riacho, rasinho. Aí ele diz assim para a sua família: daqui para frente, atravessam vocês. Eu quero que vocês, as minhas esposas, atravessem. Eu quero que os meus filhos atravessem. E toda a minha riqueza atravessa. Todo mundo passa. As esposas atravessaram o ribeiro. As servas atravessaram. Os camelos, os bodes, tudo atravessou. Só ficou Jacó, sozinho, na noite. Quando Jacó ficou sozinho, sem proteção da família, sem proteção financeira, literalmente sozinho, a Bíblia diz que quando ele ficou sozinho, um ser espiritual apareceu lá. Porque Deus sempre nos visitará quando estivermos literalmente sozinhos. Deus enviou um anjo. E o que esse anjo vai fazer, pregador? Por incrível que pareça, o texto diz que Jacó começou a lutar com o anjo. A Bíblia tem umas histórias meio malucas, né? Jacó lutando com um anjo. Só que estava escuro. Jacó não sabia que era um anjo. Ele foi rolando com um anjo para cá, e dando soco para lá, e tomando murro para cá. Isso é a Bíblia que diz. Ela não diz que dava soco e tomava soco, mas ela diz que os dois brigavam de tal forma que o anjo achou que não venceria Jacó. Então o que eu deduzo? Que Jacó, pastor Elias, embora fosse um homem pacato, era bom de briga, Robert. Ele descia murro no anjo e trocava soco com o anjo. Olha isso, preste atenção. A Bíblia diz que quando Jacó brigava com o anjo vendo que não venceria Jacó, o anjo pega e toca na coxa de Jacó. Ele fere a coxa de Jacó, o músculo de Jacó. O músculo que feriu aqui do lado de Jacó é o principal músculo da coxa, que faz com que o nosso corpo se permaneça de pé. O anjo só tocou e já feriu Jacó. E quando o anjo feriu, ele disse o seguinte: deixe-me ir embora, Jacó, porque o sol já está aparecendo e o dia vai clarear. Sabe o que o Jacó fez quando o anjo disse isso? Ele agarrou mais forte no pé do anjo e disse: eu não vou te soltar. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quem feriu Jacó não foi a vida. Quem está ferindo Jacó é o próprio Deus. E quando Jacó foi ferido e você está numa luta, qual é a nossa vontade? Tirar a mão e deixar o anjo o quê? Ir embora, você está machucado. O que é que Jacó faz? Quando ele está ferido, ele agarra mais forte. O que nós fazemos de errado como cristão? Quando Deus começa a apertar a situação para o nosso lado, a gente abre mão. A gente diz: vou parar de ir na igreja, vou parar de pregar, vou parar com o ministério, vou parar de fazer isso. Só que Jacó me ensina o quê? Quando Deus toca em nós, não é hora de abrir mão, é hora de falar: eu vou agarrar mais forte. Ele agarrou e disse: solto não. Olha o que o anjo diz. Preste atenção. Jacó, você tem que me soltar. Porque se você não me soltar,
o sol vai aparecer. Por que o anjo fala que o sol vai amanhecer, o dia vai clarear? Porque quem está lutando com Jacó não era simplesmente um anjo, mas era uma tipificação do próprio Deus. Que na teologia, nós conhecemos isso como algo antropomórfico, que é uma representação da divindade ali. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. O Jacó, depois dessa cena, ele diz: eu estive face a face com Deus e lutei com Deus, e a minha vida foi preservada. Por que o anjo está falando para ele soltar ele, para ele ir embora antes do dia amanhecer? Porque enquanto Jacó estava lutando com o anjo, estava escuro. E quando estava escuro, Jacó não via com quem ele lutava. Mas se o dia clareasse e ele olhasse para o ser, morreria. Lembra de Moisés? Quando Moisés disse: eu quero ver tua glória, Deus falou assim: você quer me ver? Então sobe no penhasco. Só que Moisés, eu vou passar, a minha frente você não pode ver, vai me ver só pelas costas, porque homem nenhum viu a face de Deus. Então o anjo está querendo dizer o seguinte: se você não me soltar, quando clarear o dia, você morre. Você está machucado e sabe que vai morrer, agora o que você faz? Solta. O que Jacó faz? Agarra. Por que Jacó agarra o anjo, mesmo sabendo que poderia morrer? Porque o texto vai nos dizer o seguinte. Eu contei a trajetória de Jacó para você entender isso. A vida de Jacó sempre foi lutar durante toda a sua trajetória. Toda a vida de Jacó foi lutar para ter uma bênção, para ser reconhecido e ser alguém. Quando ele está na barriga da mãe, o que Jacó faz? Briga com seu irmão para ver quem nasce primeiro. Quando Jacó nasce, o pai não amava ele em primeiro lugar, gostava do irmão. Então o que Jacó pensava? Eu preciso conquistar o amor do meu pai, aí eu vou ser feliz. Aí ele luta para tentar a bênção do pai. Aí ele consegue a bênção do pai. O que Jacó pensa? Agora eu vou ser feliz, porque agora o meu pai me abençoou. Só que Jacó ainda não está completo. Jacó sai dali e quando ele vê uma moça bonita, o que ele diz? Se eu me casar com Raquel, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ter uma bênção. Ele se casa com aquela mulher. E ele ainda não está feliz. Então ele pensa, talvez agora eu sei o que está faltando. Talvez eu ser abençoado financeiramente. Aí Jacó começa a trabalhar. E ele vai tendo camelos, ovelhas, cabras, camelos e tudo. E ainda não está feliz. Quando o anjo diz, ou você me solta ou você morre, era como se Jacó dissesse o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, seu anjo. A minha vida inteira eu estou lutando atrás dessa tal bênção. A minha vida inteira eu lutei, querendo provar que eu sou alguém. Eu achei que a bênção era ser o primogênito. Eu achei que a bênção era ter o amor do meu pai. Eu achei que a bênção era ter riqueza. Eu achei que a bênção era ter uma bela esposa. Mas nada disso me preencheu. Então, seu anjo, até hoje eu não tive felicidade. E eu vejo você como a minha grande oportunidade. O anjo. E aqui vocês já devem ter ouvido muitos pregadores dizerem que Jacó lutou com o anjo para ter a bênção, não é? O que a gente pensa? Que a bênção era algo financeiro. Mas não era, Jacó é rico aqui. Jacó não precisa de riqueza, ele é rico. Era esposa? Também não, ele já tem 2. Era filhos? Não, ele tem 11. Que bênção então que Jacó queria? Que bênção que ele queria? Algo interior. Você já trabalhou em alguma empresa que talvez você tenha um salário bem alto, mas você não é valorizado como pessoa? O que você fica? Feliz ou triste? Triste.
Mas não está ganhando bem? Tá, mas você queria outro reconhecimento. O que Jacó lutou a vida inteira não era por uma esposa bela ou por algo financeiro, mas era ter um reconhecimento que o seu pai Isaac não deu a ele. Ele agarra o anjo e fala: eu não vou te soltar. Aí o anjo faz uma pergunta para ele. Olha a pergunta. Qual é o teu nome? O anjo faz a mesma pergunta que há 20 anos atrás Isaac fez para Jacó. E a cena é a mesma cena. Eu vou comparar para você. Na primeira cena, Isaac está cego, está vivendo na escuridão. E ele pergunta: quem é você? E Jacó diz: eu sou Esaú. Ele mente. Agora a cena é a mesma. Está escuro e o anjo pergunta: quem é você? Jacó tem a mesma oportunidade de mentir e continuar sendo enganador. É a mesma cena. Era como se o anjo dissesse para Jacó: você não gosta, Jacó, de enganar as pessoas? Você não fez isso há 20 anos atrás com seu pai? Porque o seu pai estava no escuro e você foi lá e falou que era Esaú. Então é por isso que eu apareci aqui na escuridão. E estou perguntando para você quem você é. Eu amo essa passagem porque o texto não fala quem você foi. Ou quem você quer se tornar. O anjo pergunta: quem você é agora? Porque Deus não tem problema com o que a gente foi. E Deus não tem problema com as nossas expectativas do futuro. O que interessa para Deus é quem a gente acha que nós somos. E está tudo escuro. Jacó deve ter pensado: eu vou fazer igual eu fiz há 20 anos atrás. Eu vou falar que eu sou Esaú, eu vou inventar qualquer outro nome. Está escuro aqui mesmo, o anjo nem vai ver quem eu sou. Só que naquele momento Jacó disse: o meu nome é Jacó. A palavra Jacó significa aquele que agarra e também significa aquele que engana. Jacó estava querendo dizer o seguinte: olha, seu anjo, vamos jogar real. Hoje eu tenho 2 esposas, tenho 11 filhos, cresci financeiramente, mas tudo isso começou há 20 anos quando eu enganei meu pai. Então eu sou Jacó mesmo. É como se o anjo dissesse: ah, Jacó, esperei 20 anos para ouvir isso. Jacó teve coragem de dizer quem ele era. E Deus está dizendo para a igreja nessa noite: não me interessa quem você foi ou quem você quer ser. Deus está perguntando: você tem coragem de hoje falar quem você é diante de Deus? Abrir a casca interior sem esconder nada. Jacó diz: eu sou Jacó. Quando ele fala quem ele é, William, o anjo diz: o teu nome não será mais Jacó. Olha a bênção aí, ó. O teu nome será Israel. A bênção que o anjo dá não é carro, não é camelo. A bênção que o anjo dá não é emprego, não é nada disso. Era o quê? Era uma cura interior. Porque o nome que ele carregava dizia quem ele era, mas o nome que o anjo colocou estava dizendo: quem você a partir de hoje será, Israel do Senhor. O anjo vai transformar Jacó de dentro para fora. O anjo vai na essência de Jacó.
E olha o que o texto diz. Que o anjo tocou em Jacó. E depois que ele lutou com o anjo e foi abençoado, preste atenção. Jacó foi abençoado pelo anjo. Só que Jacó saiu que jeito? A Bíblia fala, mancando. O toque do anjo marcou Jacó por toda a vida. Existem brigas que nós vamos ter com Deus e toques que Ele vai nos dar, que vai limitar os nossos movimentos. Por que o anjo tocou em Jacó? Quando Jacó estava normal, ele podia correr, ele podia fugir. Agora machucado, se aparecesse uma serpente, olha a dificuldade, ele ficava limitado a perigos. Ele tinha que encontrar daqui a pouco com seu irmão Esaú. Como que ele vai lutar com Esaú machucado? Então Deus estava querendo mostrar para Jacó, a vida inteira você tentou fazer na sua força, não é, Jacó? Na sua esperteza, na sua agilidade, então eu vou tirar ela, para você aprender a ser dependente, aleluia, de mim. A partir de hoje não é na tua força, Jacó. A partir de hoje não é na tua habilidade, na tua inteligência. A partir de hoje, Jacó, é no meu poder. Jacó saiu com os movimentos limitados daquela luta. E agora ele vai ter que encontrar com o irmão. Mas pregador, ele não estava com medo de encontrar o seu irmão, e se o seu irmão matasse ele, tinha Esaú e mais 400. Ei, irmão, quem luta com Deus não tem medo de enfrentar homens. Quem já se encontrou com Deus na noite resolve os problemas com Esaú, aleluia. Quem passou noites lutando com Deus não tem medo de circunstâncias adversas. Jacó foi preparado na noite, lutando com o anjo a noite toda. E vão existir batalhas na sua vida que te provocarão cicatrizes por toda a vida. Por toda a vida. Talvez eu esteja pregando aqui para pais, se eu não conheço vocês, que talvez você perdeu o seu filho. Ou talvez você é filho e perdeu o pai, mas está aqui. São cicatrizes eternas. Só que Jacó saiu com cicatriz. Jacó saiu limitado, mas ele também saiu abençoado. A bênção de Deus, quando as pessoas olhavam para Jacó, falou, olha lá, perdeu a mobilidade. Não, ele foi transformado de dentro para fora. Eu sei que você está olhando para mim e pensando assim, que história legal a de Jacó. Só que essa história não é de Jacó. Não. Essa história é do Evangelho. Essa história aqui é do Evangelho. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o anjo vai lutar com Jacó, o anjo rola com Jacó. O texto diz que aparentemente Jacó estava vencendo a luta, não é? Aí o anjo só dá um toque em Jacó e já machuca ele. O que eu entendo? Eu entendo que o anjo não queria ganhar a luta de Jacó. Porque se o anjo quisesse ganhar, se ele coloca a mão inteira, ele mata Jacó. O próprio Jacó disse, eu lutei com Deus face a face e a minha vida foi preservada. Quem aqui é pai e tem uma criança pequena de 4, 5 anos? Pai, né? Vocês já viram? Imagina um pai, ele pega uma criança e vai brincar de lutinha com a criança. O que todo pai faz? Ele deita no chão, deixa a criança subir e enforcar ele. E ele fala, nossa, meu filho está vencendo eu. Ele faz isso para equilibrar a luta. Imagina se o pai dá um soco numa criança de 5 anos, ele mata uma criança.
causa um traumatismo numa criança. Então, o pai tem que fingir que é fraco, para a criança pensar que tem força e permanecer viva. O anjo fingiu que era fraco para que Jacó permanecesse vivo. E aqui está o evangelho. Jacó lutou com o anjo a noite inteira e o anjo fingiu que era fraco para que Jacó permanecesse vivo. Jesus foi pregado na cruz e fingiu que era fraco, porque se ele mostra a força para a humanidade, e todos nós pecamos segundo Paulo, todo mundo está morto. Então Jesus é obrigado a entrar numa luta e fingir que é fraco. Aí todo mundo passa na cruz e fala, você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, desce daí. Só que Jesus se fingiu de fraco, para quê? Para manter eu e você hoje aqui vivos. É isso que a palavra de Deus diz em Coríntios, que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O apóstolo Paulo disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Não só na fraqueza do homem, mas o nosso poder se aperfeiçoa onde? Quando nós olhamos para a fraqueza de Jesus na cruz do Calvário. Ali nós recebemos força de Deus. A história não é de Jacó, a história é do próprio Cristo. Aleluia. Ele se fez fraco. Porque se ele se faz forte, ninguém estava aqui. E onde está a grandeza de Jesus? A grandeza de Jesus sobre Jacó é a seguinte: Jacó lutou com um anjo para ter uma bênção para ele. E Jesus lutou para que você pudesse ser abençoado. Para que nós tivéssemos o direito de estarmos aqui nessa noite. Ele se fez fraco. E aqui eu encerro. Quando Jacó passou a noite toda lutando com o anjo tocou em Jacó e Jacó saiu o quê? Manco. A partir daquele dia o jeito de Jacó andar mudou. Sim ou não? Se a luta de Jacó com o anjo representa o evangelho, eu entendo que o evangelho nos fere e muda o nosso jeito de andar. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente fica igual Jacó. Ó, a gente anda, mas está manco. Em outras palavras, nós somos feridos pelo evangelho e não temos habilidade e mobilidade para ir em todos os lugares. Pregador, fui ferido pelo evangelho. Se você foi ferido, agora a balada não tem graça mais para você. Porque você agora anda diferente. Colocar carreira de pó e cheirar agora não te preenche mais. Sentar no boteco com os amigos para encher a cara também não te preenche mais. Todo mundo vai falar, mas você ficou chato, hein, rapaz? Olha lá, está diferente, está andando diferente, sim, porque nós somos feridos pelo evangelho. O que nos preenche não é mais essas coisas. O que nos preenche é a bênção que o Pai colocou dentro de nós. Da mesma forma que o anjo falou para Jacó: ei Jacó, deixa eu ir embora porque o dia vai clarear. E quando o dia clarear, você não pode me ver, porque você vai estar transformado. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa, Jesus pregado na cruz. Quando deu meio-dia, o que aconteceu? Escureceu tudo. Quando escureceu tudo, tudo perdeu sentido, não foi? Só que passado 3 dias, as Marias vão no sepulcro. Que hora? Quando o sol apareceu.
Aí o anjo falou assim: o que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Aquele que ressuscitou e está vivo. Ei, jovem, o evangelho já feriu você. Por que você procura Jesus entre os mortos? Ei, igreja, por que nós estamos procurando Jesus entre os mortos? O que é isso? Procurar Jesus onde não nos pertence mais. Aqui está a sina da nossa vida. Vê se a nossa vida não é assim. Nós passamos a vida inteira correndo atrás dessa tal bênção da felicidade. É ou não é verdade? A gente diz o seguinte: vou estudar tantos anos, aí eu vou entrar na faculdade. Aí quando eu entrar na faculdade, aí eu vou arrumar um emprego tal. Aí depois de eu arrumar um emprego tal, eu quero ganhar o salário tal. Depois eu preciso comprar o carro 2020. Depois eu preciso comprar uma casa. Depois eu preciso fazer a viagem para tal lugar. Depois eu preciso fazer isso. E a gente passa a vida inteira nisso. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Mas nunca está feliz. Já observou isso? Você pode olhar na garagem de muitos. Está lá o carro zero, a casa linda, dinheiro no banco, mas está vazio. Está igualzinho Jacó. Fica correndo atrás de uma bênção, de uma bênção, de uma bênção. E a grande bênção que o anjo deu para Jacó não foi nada material. Foi uma mudança no seu interior. A grande proposta do evangelho é: quem você é, Jacó? Olha, pregador, eu vou ser sincero. Eu estou igualzinho o Jacó. Eu coloco umas peles de cabrito, eu cubro o pescoço, eu coloco uma capa, venho para a igreja, levanto a mão no louvor, canto com todo mundo, venho na escola dominical, mas é só do lado de fora, viu? Do lado de dentro eu estou distante de Deus. Do lado de dentro eu estou buscando essa tal bênção e nunca sou preenchido. Sabe, pregador, eu consigo enganar todo mundo da minha igreja. Ninguém sabe realmente quem eu sou. O pai Isaac sabe. E o pai está dizendo o seguinte, Jacó: não importa quem você foi, o que você fez. Hoje, o anjo quer encontrar com você o próprio Deus aqui nessa noite. E qual é a bênção que Ele quer te entregar? Uma mudança de caráter. Nós precisamos representar Cristo não através do carro zero, não através da empresa bem-sucedida, mas de uma mudança de caráter. As pessoas onde a gente trabalha precisam olhar e falar: tem testemunho de cristão. A nossa família vê isso em nós? Os nossos vizinhos veem Deus em nós? Precisamos verdadeiramente ser transformados. Se coloque de pé e feche os olhos. Feche os olhos.